Boa noite a todos. Aquele abraço bem apertado daquele povo querido de Poço Claro que me recebeu lá, que me suporta. Que seu Mestre Jesus abençoe a cada um de vocês, envolvendo na paz, na mansietude, e que ao retornarmos para nossos lares possamos levar da Associação Chico Xavier, desses benfeitores, esta paz, esse equilíbrio emocional e espiritual que todos nós necessitamos muito. Com a graça de Deus, fiz uma viagem tranquila e aqui nós estamos para propor a vocês uma pergunta, um desafio, uma proposta para a nossa reflexão. Você é feliz? Ou podemos melhorar? Você está feliz? Na família, no trabalho, no Centro Espírita Associação Chico Xavier. Uma avaliação rápida nos dias de hoje, nesses desafios. Você se considera, você se sente feliz mesmo por alguns instantes, por pequenos momentos no seu dia a dia? Todos nós somos, só que não damos conta da imensidão, da misericórdia divina e dos amigos à nossa volta, que nos asseguram a mão, que nos dão segurança na nossa caminhada. Essa é uma proposta de um amigo lá de Ituiutaba, Minas Gerais, cidadezinha do interior. Vocês já ouviram falar, muito provavelmente tenham acompanhado esse nosso querido irmão, Jerônimo Mendonça. Para aqueles que não o conhecem, se vocês buscarem pelo Gigante Deitado. Mas vamos antes fazer uma pequena avaliação na vida deste menino, deste jovem, a vida dele. Então, 9, ele era o nono de uma família de 11 irmãos. Podemos fazer ideia disso? E desde cedo ele precisou trabalhar. Aos 5 anos ele foi para a rua engraxar sapato para juntar um dinheirinho, porque a família no interior de Minas Gerais vivia com o necessário. E ele, desde cedo, com o amparo do pai, da mãe maternal, deste amor, seguiu a vida, continuou a caminhada. Porém, aos 14 anos, ele começou a sentir algumas dores nas articulações. Mas deixa para lá. E esse menino veio crescendo, desenvolvendo e se tornou-se um menino forte, de 1,80 m aproximadamente, esse jovem sarado, esse corpo de academia. E ele brincava consigo mesmo, quando ele se colocava em frente ao espelho, eu sou igual o Tarzan. Para aqueles da minha idade, deve te lembrar um pouco dessa personagem, dessa figura. Mas ali, aos 14 anos, ele, da igreja evangélica, colocou o pastor em questionamento. Ele ansiava por algo a mais, para saber o porquê dele estar aqui na terra. Qual que era a sua missão, o seu destino que vinha ao longo da vida, da sua caminhada, o que ele precisava fazer para integrar-se
com Jesus, porque ele se apaixonou por Jesus e precisava fazer algo a mais. Sentia no seu íntimo a necessidade ardente de fazer o bem, de ser feliz, de fazer algo diferente. E ele, muito carismático, de fazer amigo com muita facilidade, de encorajar, de ir à luta, à busca por soluções daquele que o buscava, e começou-se uma liderança em sua vida. Mas não encontrando ali com o pastor na igreja, ele buscou o centro espírita. E lá encontrou as respostas para todos os seus questionamentos. A vida segue. E ele passou a viver no centro espírita, a trabalhar no centro espírita, estudar com todo afinco. Na juventude, na evangelização ali, ele ia na palestra, ia na reunião mediúnica, ia no grupo de estudo, passou a viver no centro espírita. Porque ele não gostava de festa, de sair pela rua, nas passeadas. O dele era a função do centro espírita, porque ali ele encontrou o ponto essencial e que ele deveria de ali se segurar para ser um trabalhador do Cristo. Aos 17 anos, veio um palestrante para uma casa espírita ali de Ituiutaba. E ele foi lá. Meio tímido, um pouco assim, receoso, ficou lá no último lugar, ouvindo atentamente aquele palestrante, e aquele palestrante tinha um particular, uma mediunidade muito natural. Ao meio da palestra, ele para, se recolhe, fica em silêncio um pouco e dá o recado. Eu recebi um recado da espiritualidade para um tal de Tarzan, que está aqui na plateia. Ninguém entendeu nada, porque essa personagem que ele se identificara, só ele sabia. Ele não contou para ninguém. E ele tremeu. O que será que vem aí? Tarzan, se assegure no cipó da esperança, porque você vai atravessar a floresta da dor. Ponto. Voltou, continuou a palestra, e ele ficou pensativo, foi para casa, dormiu pensando nesse recado. Aí, ele era apaixonado pelo cinema. O único lazer que ele sentia prazer em ir acompanhar era no cinema. Mas antes disso, quando ele voltava do centro espírita, lá pelas 10 horas da noite, a mãezinha já havia guardado as panelas. Então ele ia no botequim, tomar um cafezinho, pegar um pãozinho, algo assim para a sua janta, porque em casa não tinha mais. E os irmãos tinham se alimentado disso. Então passou-se a tornar um hábito dele, saía do centro, tomava um cafezinho, fazia um pequeno lanchinho e ia para casa. Mas num dia desse ele teve uma surpresa, porque a polícia apareceu no botequim. Estamos falando do ano 57, década de 50. O policial passou a revista e nele, ao levar a mão no bolso da camisa, tinha um livro. E o policial quis saber do que se tratava. É um livro. Posso ver? Tirou. Preces Espírita de Caiba Ixútil.
E o policial fez uma pergunta para ele. Você é espírita? Imaginemos a década de 50, as pessoas que se diziam espírita. Preso. Posso, claro, aconteceu isso. E ele agora? Confirmo ou não? Ficou em silêncio e o policial voltou a perguntar. Você é espírita? Reuniu forças, confiou em Jesus? Sim, eu sou espírita. E o policial? Eu também sou. Você é um menino bom, vai para casa. Ufa. E passando na frente de uma alfaiataria, nos seus 17 anos, o alfaiate o chamou. Jerônimo, vem cá. Eu tenho um presente para você. Lembra, uns 2 meses atrás, eu tirei a medida do seu corpo. Eu tenho um presente para você. E passou para ele um terno branco de linho. À época, um jovem de terno era raro. E agora teve um problema, Jerônimo. Onde é que ele ia de terno branco? Ele não tinha uma vida social, talvez como nós temos. Se ele tivesse continuado na igreja evangélica, estava tudo bem, estava tudo certo, mas no centro espírita, numa reunião de estudo, e agora? Muito bem. No cinema, vai cair bem. E se trajou-se no traje e foi para o cinema. Porém, aquele dia era um dia especial. O cinema ia passar uma fita. O nome do filme, talvez vocês lembrem, O Vento Levou. Bem rapidinho, desse que a gente vê aqui nos cinemas de hoje, 3 horas e 40 minutos. Porém, tinha um intervalo de 20 minutos para que pudesse rebobinar a fita, quando não pegava fogo, quando não arrebentava, enfim. Ele chegou atrasado ao cinema, pagou meia entrada, porém teve que ficar atrás do balcão, de onde eles projetavam. E lá ele ficou em pé, de terninho branco, lindo, maravilhoso. Quando acenderam as luzes que terminou o filme, ele sentiu um leve desconforto. O seu corpo estava todo inchado. E agora? Ali começou uma caminhada que foi levar, os amigos levaram para casa. E a dona Antônia, sua mãe, com lágrimas nos olhos, passou a mão em uma tesoura e destruiu o terno branco. Lá se foi, meu primeiro e único terno que eu vesti. Tirava de letra, ele brincava, ele era de frases. Aí a dor convidou ele. Na programação que ele fez na espiritualidade, ele manda tudo. Passa a régua no que eu preciso saldar minhas contas. Provavelmente, no Ministério da Encarnação, o instrutor lhe assegurou, não é necessário tanto, vamos mais com calma, manda, você talvez não possa dar conta, estou preparado. Aí a dor convidou ele para usar uma bengala, sem problema. Passou um tempinho, a dor, Jerônimo, vamos usar um par de muleta? Tranquilo, vamos lá. Passou um pouquinho, Jerônimo, eu preciso que você sente. E ele sentou numa cadeira de roda. Mas a dor ainda queria mais. Agora, Jerônimo, eu preciso que você deite.
E ele deitou por 30 anos numa cama ortopédica, que lá, com dificuldade, aqui, acolá, nas curadeiras, o diagnóstico foi de artrite reumatoide. Mas Jerônimo, alegre, disposto, tranquilamente, passou mais um pouquinho a dor. Eu preciso de uma vista tua. Sem problema. Fizeram a cirurgia, perdi uma vista. Fizeram a cirurgia, não foram felizes na cirurgia. A doença passou para outra vista. E a dor convidou ele. Vamos perder o que preciso da outra vista também. Quem perde uma, perde as duas, isso não faz a menor diferença. Bora lá. Mas a dor não se deu por satisfeito ainda. Eu preciso de uma dor em seu peito, imagina. E ele passou a sentir essa dor, o coração não aguentando aquela dor. Os remédios da época, tomando 10 comprimidos por dia, não eram suficientes. E o doutor lhe disse, assegurou, para ele colocar um peso sobre o peito, acamado para aliviar a dor. E tiveram a ideia em sacar um saco com 30 quilos de areia aproximadamente, e quando a dor era intensa, colocavam sobre o peito dele esse peso para dar uma aliviada. Mas a dor ainda não se deu por vencida. Eu preciso de uma hemorragia espontânea, assim, quem sabe, de vez em quando, isso vinha acontecer. Ele nasceu em 39 e viveu até os seus 50 anos, 89. E esse companheiro, que tinha tudo para viver depressivo, uma pessoa reclamar de Deus, da vida, de todo mundo e culpar alguém, decidiu ser feliz. Decidiu espalhar alegria, viver tudo aquilo que ele já sabia a respeito de Jesus. E o mais, fazer todo o bem possível. E ele propôs a fazer isso. Ele viajou o Brasil, quase todos os estados, numa vinda a Curitiba, lá em 89. Ele deu um pulinho até Mafra, fez uma brilhante palestra. Ele tinha uma facilidade imensa de memorizar versinhos, poemas e o Evangelho. E uma vez ou outra, o hábito dele, alguém pegava, abria uma página, lia um trecho do Evangelho e ele fazia a sua palestra. E esse companheiro, viajando então, numa perua Kombi, adaptaram para que a maca pudesse ficar mais um pouco confortável, para ele poder viajar. Misturava um pouco de querosene para baratear a gasolina e poder ir um pouco mais longe. Então, imaginemos na subida, um carro a querosene, no lançante era a banguela, e ele não se preocupava, saía com antecedência para chegar a tempo. Não se preocupe, temos todo o tempo. E nunca registra os amigos e contam na Rádio Fraternidade esses causos, que o bom mineiro fala causos, não é casos, né? Não chegou atrasado em nenhum compromisso. Movimentava a boca e o resto paralisado, dependente totalmente de todos, para tudo. Raramente, nunca se ouviu, alguém comentou que ele reclamou desse estado. A dor, de repente, era intensa. Mas isso vai passar, logo passa. E ele, um companheiro de fazer amigo com muita facilidade, nada mais do que Chico Xavier, Divaldo Franco. Numa dessas, ida conversando com Chico,
Chico disse: Jerônimo, por que você não constrói um orfanato lá na sua cidade, lá? Tem muitas crianças na rua. Vejamos a espiritualidade. Primeiro, cuidar das crianças. E ele, mas cadê os recursos? Vai, pede aqui, pede ali, acolá, vai em luta, você vai conseguir. E ele era muito convidado para os velórios, para ele fazer as orações, ele fazia essas preces lindíssimas. Determinada feita, exigiram que ele fizesse a prece ao lado da sepultura. E eles lá trouxeram o corpo, andando a pé, levando cidade do interior. E ele foi. E ele tinha um pequeno dificuldade com uma pessoa embriagada. Quando passaram com o velório pela rua, caminhando, carregando o corpo, tudo bem. Agora deu para acontecer de tudo, um bêbado ali na calçada. 2 defuntos no mesmo dia. E agora resolveram enterrar um defunto em branco e por cima de óculos. Foi só risada da turma. E lá foi Jerônimo. Trouxeram ele ao lado da cova de terra ainda, fizeram as orações, pegaram ele e afastaram, colocaram um pouco distante ao lado de outro túmulo para dar os finamentos, as despedidas, o punhadinho de terra, que é nosso hábito. Enfim, já era tarde, estava muito tarde, foi anoitecendo. E o povo foi saindo e foram embora. Fecharam o portão, enfim, foram embora. Às 10h30 da noite, um amigo passou para conversar com Jerônimo, porque ele era muito prestativo, conselheiro, apresentava propostas de vida. Queria falar com Jerônimo. E a mãe, Antônio, não trouxeram Jerônimo. Ele era um deles que estava lá junto. Levou a mão na cabeça. Meu Deus, o que nós fizemos? Esqueçamos do Jerônimo no cemitério. Esqueceram. Convidaram os amigos e para lá foram. 10h30 da noite, achar quem abrisse o portão, o encarregado. Aquela noite era uma noite espetacular. A lua prata era dia e o cemitério de Ituiutaba ficava numa baixada. O portão no alto. Chegando lá, de lá, avistaram o lençol branco, a maca, lá no fundo do cemitério. Imaginemos nós, 4h30 dentro de um cemitério, sem remédio, sem água, sem as higienes, sem fim. E chegaram lá, pelo amor de Deus, desculpa nós, o que nós fizemos com você? Não se preocupe. Eu já fiz uma prece para cada um dos companheiros que estão aqui, estão todos encaminhados para o além, sem problema. Você, eu, seria capaz de tamanha paciência, serenidade e postura com o Cristo? Mas, como ele era apaixonado pelo cinema, determinada feita, ele foi de maca. Ele não passou a ver mais a fita, mas ele ouvia. Colocaram a maca próximo à porta, apagaram-se as luzes, o cinema foi e uma companheira, uma senhora veio às pressas, chegou atrasado, bate com a canela naquela maca. Imagine vocês. Abençoou o Jerônimo. Eu vou na farmácia, esse aleijado está na farmácia. Eu vou no mercado, esse aleijado está no mercado. Eu venho no cinema, esse aleijado no cinema. O Jerônimo,
com essa alegria, com essa espontaneidade. Tão bem a senhora não para em casa. Ela não se conteve, precisou rir também, e ali nasceu uma amizade. Mas, numa dessa feita, ele construiu a mansão, mas foi só até o telhado e acabou o dinheiro. Voltou por Chico, um pouco triste, um pouco aborrecido, e o Chico, o que está acontecendo, Jerônimo? O projeto, aquele projeto. Lembrei. Vamos fazer uma prece? Vamos pedir a Jesus que nos ajude? E fizeram a prece, ponto, e seguiu. De madrugada, quando ele estava voltando para casa, para aqueles que conviviam com Chico, ele não te entregava a proposta pronta. Falava uma frase, colocava um ponto, depois retomava a conversa, mais um ponto, e você se virasse a reunir as peças do quebra-cabeça. Sabe quem esteve aqui outro dia? Roberto Carlos. E na despedida ele disse que do que eu precisasse era para contar com ele. Ponto. Se despediram e voltou para casa. Jerônimo chegou em casa, mas peraí. Eu fui lá atrás do recurso. Ele, primeiro, era para rezar, pedir a Jesus que ele nos ajudava. Depois disse com o Roberto Carlos. Imaginemos na década de 60, o Roberto Carlos estava fazendo um show no Rio de Janeiro, no Canecão. E ele soube desse show. Passaram a mão na perua Kombi, o primo dirigindo, mais uma companheira, 3 dias de viagem, dormindo no posto de combustível, pedindo ajuda, aqui e acolá, um cafezinho aqui. E chegaram no Rio de Janeiro, com a gasolina de ida. O show estava começando, o pessoal já estava chegando no show. Lá, a atração do show chegou uma perua Kombi, estaciona na frente do show, desce aquela maca, as 2 pessoas ali na rua e as pessoas. Mas e agora? É o show, vai haver curandeirismo, o que vai acontecer aqui? O espetáculo é lá, ou aqui e acolá. E o primo lembra, Jerônimo do céu. E os ingressos para o show? Não diga, nós esquecemos disso. Mas lembrei, vamos orar, vamos pedir a Jesus que nos ajude. E fizeram. Uma maca, 2 pessoas orando, numa calçada, em frente a um show, prestes a começar. Imaginemos. 40 minutos depois, alguém lhe falou ao ouvido dele. Não era um espírito. Você não estava no Chico Xavier um outro dia? Sim, estamos lá, volta e meia a gente vai lá. E você é daqui? Eu que cuido do show. O que vocês querem? Viemos conversar com o Roberto. Eu não pude ver, juro para vocês, de Jerônimo, ver o Roberto Carlos, mas do melhor lugar daquela plateia eu ouvi. Providenciaram tudo. Depois que todo mundo foi embora, Roberto acercou-se dele, teve uma conversinha. Vamos dormir. Arrumaram hospedagem, tudo. No outro dia, pessoalmente, o Roberto procurou Jerônimo e entregou um envelope com um cheque. Até hoje ninguém sabe o valor. Mas construiu o orfanato, abrigando 240 crianças. Hoje funciona, porém, como uma creche. Reformou os centros de Ituiutaba. Esse menino, numa maca. Mas como ele gostava de Divaldo, convidaram ele fez a primeira palestra. O povo aplaudiu, porque é lindíssima as palestras de Jerônimo.
Depois veio Divaldo Pereira, que Divaldo Pereira Franco já era Divaldo naquela época. O povo aplaudiu em pé uns 5 minutos. Jerônimo, Divaldo, você está bem, né? O povo te aplaudiu você em pé. Mas eu acredito que eu estou melhor que você. Eu vou sair daqui carregado. Essas frases de impacto. E pensa ele no menino feliz, porque ele adorava um cafezinho. Qual de vocês tem o privilégio de tomar um cafezinho quentinho, fortinho, quentinho, que era o desejo dele, e na boca? Lanço um desafio, como vocês são espíritas, são casais de alma simpática. Um dia desses, quando você estiver em casa, as meninas podem começar a fazer isso. Ô amor, me serve um copo de água? Você lá no sofá ou na cama, enfim. E quando ele chegar próximo com esse copo de água, com todo o zelo, o carinho de um espírita, de um apaixonado por Jesus, me coloca na boca, me dá de beber na boca. Poderá ter alguma surpresa no sofá, na cama. Faça um teste. Numa dessa fala, como comentamos que ele tinha um imã pelas pessoas embriagadas, um dia, ouvindo uma palestra de Divaldo, um grande plenário, colocaram a maca próximo da porta e ali ele ficou ouvindo Divaldo falar brilhantemente. Eis, não era o cuidado que nós temos em nossas casas espíritas no dia de hoje, com esse público que chega um pouco atrasado, ou chega antes, enfim. Entrou um bêbado. Deu com o Jerônimo na maca. E ele, automaticamente, tentou curá-lo, Jerônimo. Impôs a mão, levanta-te. Jerônimo, pelo amor de Deus, né? Vamos ouvir o rapaz, ele está falando. Não se conteve. Eu ordeno, impôs a mão e levanta-te. Não vou levantar. Estou muito bem deitado aqui, não vou levantar. Com aquele olhar de desdém que foi ignorado por ele, o homem de pouca fé virou as costas e foi embora. Só pode ser comigo, não é possível. E outra feita, um amigo dele, também Roberto Leal, vocês devem lembrar, quando vinha próximo por ali, visitava o Jerônimo. E ali naquela conversa, naquele dia, ele declamou um poema para o Roberto, do qual ele apaixonou. É você quem fez? É tua letra? Não, isso aqui é Castro Alves. Onde eu encontro? Está vendo uma prateleira ali? Tô. Tem um livro de capa azul ali? Sim. Pega, ele é teu. Pegou o livro, deu uma folheada. Logo na primeira página, alguém era a dona do livro, Terezinha. Uma professora dele da infância, e depois passou a ler obras para ele. Mas naquela época já existia uma coisa delicada, hoje não existe mais aqui em São Bento do Sul, as fofoqueiras. Porque a Terezinha sempre ia à tarde, passava na creche, no orfanato, e entrou pela cozinha, era o hábito dela, entrava pela cozinha. E uma companheira já orientou ela, o Jerônimo deu mais um livro teu. Eu não acredito. O que eu faço com esse menino? 50 anos, mas era menino da dona Terezinha. E ainda digo mais, dessa vez foi o teu Parnasso. Eu nunca, eu vou ter uma com ele. Porque esse Parnasso, dona Terezinha tinha ganhado do Chico Xavier, autografado, maravilhoso. E o livro foi. Mas a Terezinha foi direta no Jerônimo e quis saber a resposta.
Passou uma descompostura no Jerônimo. Calma, dona Terezinha. Calma, eu já remediei a situação. Calma. Como ficar calma? Você dá um livro autografado, meu Deus. Quando eu venho ler para você, eu não encontro mais, não te olho, tudo que eu trago você dá para os outros. Calma, eu já remediei a situação. Chama a fulana, a outra amiga. Eu fiz um versinho para você. Só pode ser você, só pode estar brincando. Calma, Terezinha. Lê para... Pediu a amiga que lesse para a dona Terezinha um versinho. Mestra Terezinha querida, ser espírita é ter ideal. Foi-se o livro da dona Terezinha no bolso do Roberto Leal. Faz o que com esse menino? E Jerônimo, nessas frases, ele lança um desafio para nós. Pensem comigo. Se o malandro, o dia que ele descobrir que pode fazer o bem, ele vai fazer o bem só por malandragem. E o Jerônimo assegurava que ele tinha casado com a doutrina espírita no civil. No religioso foi na igreja. E naquela época, casamento era algo muito sério. E ele levava a doutrina espírita com muita segurança, com muita tranquilidade. Ele não pôde escrever, mas ele editou 6 livros que a dona Terezinha escreveu para ele. Crepúsculo do Coração, Cadeira de Roda, Nas Pegadas de um Anjo, Escalada de Luz, De Mãos Dadas com Jesus, 14 anos depois. Se vocês buscarem no YouTube, ele foi o único palestrante espírita que gravou um disco de vinil. Ah, que linda história. Intimidade espírita. Busquem lá. Falar do sonho de uma rainha. Porém, para gravar esse disco, esse de vinil, em Tuiutaba não tinha estúdio. Uma casa no fundo de quintal, sem acústica, lá foi Jerônimo gravar. 14 minutos, Jerônimo, se prepara, 14 minutos, não cabia mais, não é um pendrive. Lá foram eles, depois de tudo, os compromissos feitos. Já era alta hora da noite, meia-noite, porque precisavam do silêncio. Quando deram o play e começaram a gravar, o cachorro deu o ar da graça. Até que ele se satisfez, foi dormir. Voltou o silêncio. Agora sim, vamos. O outro cachorro resolveu de responder aquele. Madrugada fora agora, aquele silêncio, tudo tranquilo, começaram a gravar o play novamente. Os galos da vizinhança começaram a cantar. Então, quando você acessar, você vai ouvir uma latida de um cachorro, um cantar de um galo, um carro passando. Esse é Jerônimo. E ele diz: quando alguém se furtar, que não tem nada para dar a alguém, está furtando-se de si próprio, da oportunidade de poder servir. Jerônimo desencarna. Um amigo de Edivaldo corre para dar a notícia a Edivaldo que o gigante deitado, aquele teu amigo tão querido, havia desencarnado. Edivaldo para um pouco, olha para o alto e sorri. O amigo ficou indignado. Eu trouxe a notícia do seu melhor amigo e você ri. Como pode? É, meu jovem, o gigante está de pé. Então, queridos amigos, queridas amigas, irmãos, amigos, este homem
decidiu ser feliz. Viver, espalhar alegria nessa situação. 30 anos em cima de uma maca, carregada, dependente dos outros. Mas jamais viu a tristeza, a melancolia, o abater seu coração. Este homem apaixonado por Jesus resolveu desafiar as leis humanas, fazer todo o bem possível. A cada um de nós, a reflexão: você é feliz com o que você tem, com o teu trabalho, com o emprego, com a tua família? Vamos ser gratos a Deus por tudo isso. Somos muito privilegiados. A misericórdia divina nos dá um corpo com saúde equilibrada por longos anos. Temos amigos, companheiros e nós conseguimos se virar sozinho. Não precisamos sorrir, pelo menos, abraçar os nossos irmãos que necessitam um pouco mais de nós, com confiança, com serenidade. Que esse abraço, que esse aperto de mão, que essa palavra de encorajamento possa ser de uma pessoa espírita cristã, apaixonada por Jesus, tal qual esse nosso irmão querido que está em pé, atendendo aos nossos pedidos. Peçamos a Ele ajuda se for necessário. Deus ilumine seus passos, muita paz, e agradeço a oportunidade.